Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje, mais uma vez, falando sobre Cabalá Judaica. Por mais que seja tratada como uma ciência por muitas correntes dentro da Cabala, outros utilizam um lado mais supersticioso. É possível que os judeus tenham desenvolvido sistemas mágicos e místicos em sua história antiga. Em sua permanência na Babilônia, os conceitos primordiais da Cabalá devem ter tido suas origens. De seu contato com os caldeus, o sobrenatural e a magia foram incorporados em alguns aspectos. Existe um midrash que fala que os rabis concordavam com os métodos utilizados pelos caldeus. José, o filho de Jacó, foi chamado pelo faraó para interpretar seus sonhos. E ainda seu sogro, o Labão, diz na Torá: "Eu vi em minha mágica que Deus me abençoou graças a você." Na Torá existem várias referências à magia, amuletos, talismãs e oráculos. No seio do judaísmo, existem tradições como a segulá, um tipo de ritual ou talismã de proteção ou boa sorte. Por exemplo, rezar no túmulo do Rabi Jonathan ben Uziel em Amuca, que fica em Israel, é considerado auspicioso para encontrar um ou uma companheira no próximo ano. Repetir a frase En Od Mivado, algo como não há nada como ele, protege a pessoa do perigo. Se você fizer caridades em nome do Rabi Meir Baal Hanis, é uma boa segulá para encontrar objetos perdidos, que nem o nosso São Longuinho. Amarrar uma nota especial ao redor do pescoço de uma galinha ajuda a identificar um ladrão. No Êxodo e em Deuteronômio, Deus se refere aos judeus como o seu segulá, o seu bem precioso ou seu tesouro. Além das segulás, que são diversas, existe ainda um sistema mágico chamado de Kishuf, que não é associado a Cabalá. Esse sistema é associado à magia negra por alguns cabalistas, porque seria a idolatria de uma força inferior a Deus. Por ser um sistema mágico, ele parte da prerrogativa de que se pode alterar a realidade existente e com ela o destino, ou mazal, de cada um. Segundo os cabalistas, isso é uma corrupção da lei divina, pois negam a vontade dos malahim, cuja função é controlar as leis naturais do plano material. Ou seja, Deus estabeleceu que os anjos seriam responsáveis pelos elementos da criação. Na tradição judaica, é permitido buscar o espiritual para que haja uma mudança no plano físico, desde que seja através de Deus, como um pedido por saúde, por sustento e assim por diante. Outra forma permitida são os atos de bondade, o cumprimento da Torá, ou mitzvot, ou gemilut hassadim. Porém, existe uma forma de subverter temporariamente o destino ao mazal. Cada elemento da criação tem um mazal, ou um anjo que é responsável por ela. A Kishuf, a dita magia negra, só tem força de subverter a influência angelical desse elemento da criação. Porém, no nível mais alto, o decreto divino não sofre nenhuma alteração, já que é quem constantemente ordena a existência e a função dessa força angelical. Uma das magias ensinadas no Kishuf é como você animar um tselem, que é uma sombra astral do que foi uma pessoa, uma espécie de memória do ser que ganha um corpo astral e pode ser transformado em um elemental e virar um escravo do praticante do Kishuf. Outra é o Vashikaran, uma magia para se trazer a submissão e que, em geral, é usada para trazer a pessoa amada de volta. E é claro, você tem uma magia que você pode submeter uma pessoa na sua vontade, o que você vai fazer? Você vai trazer a pessoa amada de volta. Como já dissemos, uma das formas de interpretar as escrituras sagradas em níveis mais místicos é através da matemática. A palavra gematria ou gematriô provavelmente deriva de gei, que significa vale, como um caminho, e mitúria, que significa montanha, uma barreira. Logo, ela seria um vale na montanha, ou um caminho por entre a barreira. Lembra que falamos dos 4 níveis de entendimento e como cada letra tem um valor numérico? Olha só. Pshat, o primeiro nível, equivale a 389. Remes, o segundo nível, equivale a 247. Drash, o terceiro, equivale a 510. E Sod, o quarto e último, equivale a 70. Se somarmos as 4 equivalências, teremos 1216. E aí, se a gente somar
1 mais 2 mais 1 mais 6, teremos 10, correspondente às 10 Sefirot. Isso nos diz que se dominarmos o entendimento das 10 Sefirot, dominaremos o entendimento desses 4 níveis e da Kabbalah judaica. Lembram também que falamos que uma das formas de interpretar ou decifrar os textos é comparando palavras de textos diferentes? Nesse caso, podemos pegar Ahavat, que é amor e tem equivalência de número 13, e Ehad, que também tem equivalência a 13 e representa o 1, o todo. Portanto, o todo é amor. Como forma de exemplificar melhor, a gente vai falar agora de uma linha do tempo que conta um pouco da história da Kabbalah. Essa linha começa na sua criação, que seria por volta de 3700 a.C., quando Deus cria Adão, e também há quem defenda que ele teria sido o primeiro conhecedor da Kabbalah, obtida diretamente do Criador. Depois vem o patriarca em 1800 antes da nossa era, onde nasce Abraão, o patriarca dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Para alguns, ele seria o primeiro conhecedor da Kabbalah. E aí vem a época do Êxodo, que aconteceu mais ou menos em 1500 antes da nossa era, onde o profeta Moisés teria recebido a Kabbalah diretamente de Deus no Monte Sinai, juntamente com a Torá e com os mandamentos. Depois vem a fase do Segundo Templo, onde é erguido em 516 antes da nossa era. A chamada Torá oral é transmitida ao longo dos anos. Por volta do ano 70 já na nossa era, tem início da formação do corpo da Kabbalah. Com a perseguição romana e a destruição do Segundo Templo, uma segunda diáspora ocorre e a Kabbalah ela é mantida em segredo. No século I é escrita a coleção de literatura judaica conhecida como Rei Halot, os Palácios, que inspirou motivos cabalísticos. Já no século II, alguns manuscritos apareceram. É o caso do livro do Sefer Yetzirah, a obra mais antiga do chamado esoterismo judaico. Segundo a tradição, é escrito também o Zohar, no idioma aramaico, pelo rabino Shimon Bar Yochai. No século XI, o termo Kabbalah passa a ser usado para identificar o misticismo judaico. Não se tem um consenso se o pioneiro nesse uso foi o filósofo judeu Shlomo ben Gevirot ou o cabalista espanhol Bahia ben Asher. No século XIII começa a ocorrer a expansão, com a redescoberta da Kabbalah. O Zohar ele é redescoberto ou escrito, segundo alguns estudos, e distribuído pelo escritor judeu-espanhol Moisés de León. No século XVI, sábios cabalistas refugiam-se na cidade de Safer, em Israel. Entre eles está Isaac Luria, criador da Cabala luriânica. No século XVIII, cria-se uma tradição de vivência da Kabbalah. Fundada pelo rabino e místico judeu Baal Shem Tov, o judaísmo racídico é um ramo ortodoxo que prega a vivência mística da fé judaica. Ele popularizou uma forma mais simples de Kabbalah no leste europeu. No século XX, o rabino Yehuda Ashlag, fundador do Kabbalah Center de Israel, completa em 1922 a primeira tradução do Zohar para o hebraico moderno. Em 1984, Philip Berg funda o Kabbalah Center de Los Angeles. E assim, encerramos mais um vídeo do canal Conhecimento da Humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, convidem os amigos de vocês para conhecer o canal, inscrevam-se no canal, a gente tem uma meta aí que a gente quer bater de inscrição no canal, então inscrevam-se, dê essa força aí pra gente. A gente vai continuar fazendo os vídeos e semana que vem um assunto novo para vocês. Até lá. Valeu. Tô pronto. Você gravou esse? Eu gravei os seios, eu lembro que eu gravei os seios. Seio. Uma das magias ensinadas, mano, é fazer o quichuf com frango, tá ligado? Pega uma magia preta de galinha preta, não é? É, quase. Através da diáspora de 70 depois da Raffles. No século XX, o rabino Yehuda Ashlag, fundador do Kabbalah Center de Israel, completa em 1922 a primeira tradução do Zohar para o hebraico moderno. Em 1984, Philip Berg funda o Kabbalah Center of Los Angeles of America. Foi o judeu Shmuel ibn Gevirot ou o cabalista espanhol Bahia ben Asher. Mas Shmuel, é Shlomo. Porque é Salomão, é Shlomo. Ah, Shlomo. Shlomo. Foi o filósofo judeu Shlomo. Shlomo. Shlomo.